Salve galera do terceiro ano IST, vamos trabalhar hoje um pouco de verbos que apresentam algumas mudanças, né? E aí nós trouxemos para vocês algumas apresentações, alguns slides para facilitar nosso aprendizado, tá? E é algo que está no nosso material, certo? E a gente vai aprender legal e se dar muito bem, ok? Vamos à aula. E a nossa lição 22, ela vai falar sobre regularidades. Nós escolhemos aqui verbos de indicativo porque fica bem mais simples a gente explicar para vocês como vai funcionar, certo? A irregularidade do presente indicativo, né, no presente tem numerosos verbos irregulares, né, e podemos separá-los em dois grupos, tá? Os que mudam as vogais, tá? E aqueles que mudam as consoantes, certo? Em alguns casos funciona de ambas as formas, tá? E, por exemplo, o verbo descer, o verbo dizer, o verbo digo, tá? De descer, digo, né? Naturalmente, nós vamos ter uma mudança que pode ocorrer das duas formas, certo? As mudanças vocálicas se produz em todas as pessoas, entretanto, nós temos, por exemplo, nós outros e vós outros, esses não mudam, tá? Esses continuam, na hora que nós vamos fazer as conjugações verbais, nessas pessoas, nós outros e vós outros, não vai ocorrer essa mudança. Não esqueçam que nós temos que levar em consideração as conjugações verbais, as três conjugações, verbos terminados em ar, em er, em ir, certo? Verbos terminados em e, por exemplo, ele vai mudar para ie, terminado em o, vai mudar para ue, certo? E essas mudanças afetam sim as três conjugações, certo? Nós devemos observar a raiz do verbo, ok? Então nós temos o verbo pensar, nesse quadro, o verbo querer e o verbo preferir, certo? E nós temos terminações em ar, em er, em ir, tá? Então nós vamos ter aqui a letra E de raiz vai se transformar em IE. O verbo é pensar, certo? Então eu digo eu penso, tu pensas, ele, você pensa. Nós outros, vós outros, como eu falei anteriormente, não vai mudar. E eu vou ter a mudança no ellos, ustedes, que são ellos pensam. A mesma forma vai acontecer no verbo querer. Eu quero, tu queres, ele quer. Queremos, queres, continua da mesma forma, tá? E ellos ou ellas, ustedes querem. Observem a mudança. E o verbo preferir também. Nós temos também a letra E, mudando para IE. Preferir, eu prefiro, tu prefieres, ele prefere. Preferimos, preferis, permanecem, e ellos, ellas, ustedes preferem. Outros verbos que também realizam, que também fazem essa mudança, terminado em ar, por exemplo, em ir, já mencionado anteriormente, são calentar, caliente, despertar-se, despierto, empezar, empiezo, sentar-se, cerrar, certo? Terminado em ir, por exemplo, entender, entendo, né? Sentir, siento, certo? Agora é importante a gente perceber que alguns verbos, como recordar, volver, morrer, que tem o O como raiz, na raiz, aliás, elas vão sofrer uma mudança para o E. Recordar, eu recuerdo, tu recuerdas, ele ou ella, usted recuerda. Nosotros e vosotros permanecem da mesma forma e eles recuerdam. A mesma forma vai acontecer na terminação ir, vuelvo, vuelves, vuelve. E, no final, vuelven, ellos vuelven, certo? Mesma coisa do verbo morir. Muero, mueres, muere. Morir, morimos, moris, permanece da mesma forma. E nós temos ellas, ustedes, mueren. Observem o verbo pedir. Eu pido, a transformação do E para I. Tu pides, ele, ella, ustedes pide, vosotros e vosotros, como eu falei anteriormente, permanece da mesma forma, ellos, ellas, ustedes pidem. Nós temos aí o I raiz transformando em I. E aí tem outros verbos também como pedir, freir, vertir-se, reir, servir, também vão seguir a mesma regra. Para que a gente tenha uma noção bem mais ampla, a gente procurou colocar algumas imagens aqui para que a gente possa compreender melhor. Olha lá, o verbo pensar, ele pensa, ok? A mudança aí, né? Olha, ellos dormem, o verbo dormir, duermen, né?
O verbo morder ficaria muerde. Tá? O verbo pedir, né? Pide, sorrir, ela está o quê? Sorrindo. Agora vamos ver assim, algumas mudanças consonânticas, algumas mudanças de consoante, os verbos que terminam em a ser, o ser, eles vão mudar para ZC na primeira pessoa do singular. O verbo aparecer, eu aparezco, agora a mudança só ocorre na primeira pessoa do singular. Aí continua, tu pareces, ele ou ela, você parece, nós outros, vosotros, continua da mesma forma, né? Ele ou elas parecem, tá? Essa mudança agora dessas mudanças consonânticas somente na primeira pessoa, tá? Do singular. O verbo oferecer, ofereço, conhecer, conosco, conduzir, conduzco, e as demais permanecem da mesma forma, seguindo a regra. E ainda nessa mesma mudança de consoantes, nós temos alguns grupos de verbos que incorporam a letra G somente na primeira pessoa do singular. O verbo é o exemplo do verbo tener, por exemplo. Eu tenho, tu tienes, ele tem. Observa que segue, tá, o IE, né? Tenemos, tenéis, permanece tienen. O verbo oír, eu oigo, tu oyes, ele oye, tá? Oyen. Decir, eu digo. Hacer, eu hago. Venir, eu vengo. Salir, salgo. E os demais continuam com as mudanças. Não acontece, por exemplo, a presença do G, tá? Mas o I, mudança, muda para IE. E no oír, né, que nós temos aí a presença do Y, né? Oyes. Há também outras mudanças, gente, que incorporam o YG, né, nos verbos terminados em uir. Por exemplo, a palavra destruir, a palavra construir. Eu construyo, tu construyes, ella, usted construye, construímos, construís, né, construye. O verbo destruir também segue a mesma dinâmica. Destruyo, ou destruyo, destruyes, destruye, tá? E ellos, ellas destruyen, ok? Então espero que tenha ficado bem claro para que a gente não tenha dúvida, mas se tiver dúvida, entre em contato conosco, ok? Um abraço a todos, uma boa semana, ok? E na semana que vem a gente está de volta. Abraço a todos.